Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje então nós vamos ler 2 Samuel capítulo 9. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por esta pessoa em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe indagou: Tu és Ziba? Ele prontamente respondeu: Teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Olha o que ele disse aqui. Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei: Eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: Não temas, porquanto chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: Ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: Dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e toda a tua família, toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos e colherás dos frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Então, o que nós aprendemos aqui? Este cenário aqui da vida de Mefibosete foi de um homem que sofreu a rejeição, o abandono, a perda do seu pai, do seu avô, dos seus tios, enfim, ele perdeu toda a sua família ali, porque eles estavam em guerra naquela época. O rei era Saul e ele foi morto juntamente com seus filhos, isso incluindo Jonatas, que era o pai de Mefibosete. E a serva, no desespero de fugir para preservar a vida dele, saiu correndo e ela caiu, né? Eu creio que ela deve ter caído sobre ele e lhe causou uma lesão e ele ficou aleijado dos seus pés. Olha o que significa o nome Lodebar. Lodebar significa, gente, no meio do nada, terra sem pasto. Lodebar significa precária e difícil. Na maioria, vivia lá mendigos ou doentes. Esse nome também significa injustiça e esquecimento. Então, olha para o lugar aonde esse rapaz foi. Ele era uma criança.
ele perdeu tudo, da noite para o dia. Ele restou ir para aquele lugar onde não tinha vida, não tinha esperança, aonde ele passou a ser carregado. E quando a pessoa ela está num estágio, ela sofre ainda com a rejeição na sua vida, ela é carregada pelos outros, como esse rapaz, como esse menino. Ela começa a ser carregada pelos outros, ela começa a depender dos outros, ela tem uma dependência dos outros. E quando ele foi chamado ali, olha a forma como ele se via, como um cão morto. Era assim que um príncipe, porque era o que ele era, porque pela ordem natural das coisas, Saul seria o rei, né, que era da época. Jonatas seria o próximo rei após a morte de Saul e sucessivamente o trono seria desse menino, quando Jonatas morresse. Só que tudo isso foi roubado ali. Essa parte ali foi destruída pela desobediência de Saul. Toda a família sofreu a consequência quando ele desobedeceu a Deus, fazendo sacrifício que não era para ele ter feito, porque ele não era um sacerdote. Só que ele quis agradar o povo. E geralmente as pessoas que sofrem com rejeição, elas buscam a aceitação de todos o tempo todo. Elas sempre se preocupam o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Ela se preocupa com a sua reputação o tempo inteiro, mas ela não se preocupa como Deus está vendo ela. Porque Pedro disse: me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Então a pessoa, quando ela está ainda passando, sofrendo este processo de rejeição, é porque ela tem crise ainda da sua identidade. Ela não sabe quem ela é em Cristo. A palavra diz que ele nos fez o quê? Reis e sacerdotes, nação santa, povo eleito, escolhido, sacerdócio real. Isso ele nos fez. Então você não tem que se olhar como esse rapaz, se achar um inútil, uma pessoa inválida, uma pessoa que não tem valor, uma pessoa que não se acha merecedora. O Mefibosete ali, quando ele se comparou a um cão morto, ele estava se julgando totalmente inútil, não merecedor daquilo que Davi estava fazendo por ele, por amor, por bondade, pela amizade que ele tinha com Jonatas, pela bondade que Jonatas teve com ele, lhe poupando a vida, ajudando que ele fugir do seu pai Saul. Davi tinha gratidão. Ele mandou chamar aquele menino para comer na mesa dele, na mesa do rei. Davi aqui, ele representa a figura de Deus, que estava tirando aquele menino, aquele jovem, já era um homem porque já tinha filho, para comer na mesa do rei, para desfrutar do melhor. Tirou ele de uma terra sem esperança, aonde só viviam mendigos, doentes, uma terra que ela era considerada injustiçada, uma terra esquecida, um lugar de esquecimento, terra de dor. Então aquele menino viveu ali os seus anos de vida, numa terra, num lugar esquecido, injustiçado, onde somente os excluídos ficavam ali, pelo que se deu a entender pelo nome da cidade. Somente pessoas excluídas ficavam ali. Pessoas que não tinham mais esperança, pessoas que não tinham mais fé, vamos dizer assim. E de repente você hoje pode estar se encontrando como esse menino, ou como um dos moradores daquela cidade, que não tinha mais esperança,
que havia sido excluído, ou que se sente excluído, se exclui, se esconde. Porque geralmente a pessoa que está sofrendo por depressão, ela quer se isolar, ela quer ficar sozinha. Ela pode até sorrir por fora, mas por dentro ela está em pedaços. Ela vai passando por situações no decorrer da sua vida. Você imagina o que esse jovem ali teve que superar, a perda, a chacina da família inteira. Ele perdeu tudo. Ele dormiu rico e amanheceu sem nada. Ele dormiu príncipe e acordou sem a coroa. O avô foi morto, o pai, os tios, todos os outros, porque eles voltavam para eliminar todos da descendência da casa, né? Era assim que eles faziam quando o rei ganhava a guerra. E aquela ama levou aquele menino embora. Só que no desespero, né, ocorreu algo trágico. Mas Deus estava ali cuidando, proveu na vida dele, para que ele tivesse uma vida abençoada, próspera. Para você ver que o que nós passamos não define o nosso presente e isso não vai definir o nosso futuro. O que nós passamos no passado, gente, não pode continuar definindo o nosso presente. Nós não podemos viver sempre voltando para trás aquilo que um dia eu vivi, um dia que eu tive. Esqueça. Porque aquilo que você conquistou, que você ganhou, de repente de uma forma errada, não é isso que Deus tem para você. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. É essa bênção que Deus vai te dar. Mas você precisa tomar uma posição de sair de Lodebar, da terra de tristeza e dor, da terra da exclusão, do lugar do isolamento, do lugar da injustiça, do esquecimento. Você precisa querer sair de daí para passar a comer na mesa do rei, porque o rei está te esperando. O rei tem o melhor para mim e para você. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. E sabe por quê? Que esse rapaz até então ele não estava comendo o melhor, porque ele se achava inferior, não merecedor. E ele se considerava um cão morto, um inútil que não servia para nada. Ele se via dentro de uma sepultura, um cão morto, algo morto, sem vida, algo que não tem vida, não serve para mais nada. E aquele rapaz, ele se achava assim, até que Davi o chamou pelo amor, a bondade do Senhor e disse: eu vou restituir você. Tudo aquilo que era do seu avô, que pertenceria para o seu pai, hoje vai ser seu. E ele se achava o quê? Quem sou eu para que o Senhor se preocupe comigo? E ele disse: o Senhor, ó Senhor, quem é este teu servo para dares a tua preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. Olha o que ele disse: quem é este teu servo para dares a tua preciosa atenção? Você precisa entender que Jesus, ele morreu naquela cruz por mim e por você. Se nós não fôssemos preciosos à vista do Senhor, ele teria nos deixado lá do jeito que a gente estava, lá em Lodebar. Quando nós somos vendidos para o pecado, nós estávamos igual Mefibosete. Nós não tínhamos preço, valor nenhum. Mas nós fomos comprados por bom preço e um preço muito alto.
Jesus precisou vir morrer naquela cruz, padeceu, foi moído, foi transpassado, levou a minha culpa e a sua, a minha dor e a sua, a minha enfermidade e a sua. Então hoje eu não posso mais me ver como eu era. Eu preciso me ver como Deus me vê. Mais que vencedora, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele me colocou por cabeça e não por cauda. Me fez sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Tudo isso nós recebemos mediante o sacrifício de Jesus. Perdão. A palavra diz que conforme são os teus olhos, assim é o teu corpo. Se os teus olhos forem bons, forem luminosos, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos andarem em trevas, olharem só para isso, o teu corpo todo estará em trevas. E quantas pessoas estão assim como Mefibosete, se achando inútil, inválido, injustiçado, desprezado, sem valor. E esta pessoa, ela está em Lodebar. Quantas pessoas elas estão assim hoje, que elas não conseguem se ver como Deus nos vê, ou seja, o seu corpo inteiro está em trevas, doente, magoada, ressentida, rejeitada, abandonada, esquecida, deprimida, oprimida e assim por diante. Quando eu me vejo como filha do rei, filho do rei, aí as coisas mudam de figura. Eu vou me assentar à mesa do rei. Eu não vou comer pão de dores, mas eu vou desfrutar do banquete. Eu vou comer o melhor, como diz a palavra, se quiserdes e me ouvirdes. Então, pare de comer pão de dores. Pare de comer o pão da injustiça. Pare de se achar um miserável, um esquecido. Pare de se conformar com a situação em que você se encontra. Você não foi criado para isso. Deus te chamou para ser mais que vencedor. Ele pagou um bom preço. Ele nos deu vida e vida em abundância. Riquezas, honra, glória. Ele nos chamou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Então hoje eu não posso mais olhar e me ver como eu era lá atrás. Eu preciso me ver como Deus me vê. Olhar no espelho e me enxergar segundo a semelhança de Deus. O que Deus diz? E façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você acha que Deus, ele se acha um derrotado, um fracassado, um inútil, um cão morto? Não. Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então você não pode ficar se olhando no espelho e fixado na dor, na tristeza, no abandono e na rejeição, porque Deus nunca te rejeitou. Deus nunca te abandona. A palavra diz que pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas o Senhor não. Então você precisa se libertar dessa rejeição, desse abandono e aceitar e viver a paternidade de Deus. Só depois disso você vai sentar à mesa do rei como esse jovem, como esse homem. Você vai comer do banquete como um dos filhos do rei, como você é. Mas no momento em que você se achar merecedor,
do sacrifício da cruz, da salvação, que Jesus veio para dar para mim e para você. A palavra diz que ele levou sobre si a dor, a enfermidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você já é sarado, você é curado, você é abençoado, você é próspero. A tua mente precisa ser transformada todos os dias. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque no momento que nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos as nossas atitudes. Então pare de se achar um coitado. Olhe para você, faça esse exercício, se olhe no espelho. E olhe como o Senhor te vê. Declare para você: eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou cabeça e não cauda. Eu vou emprestar a muitos, mas eu nunca mais vou tomar nada emprestado. Deus me chamou, Ele me ungiu, Ele me escolheu. Eu sou a nação eleita, o sacerdócio real, o povo santo, eleito do Senhor. Ele te chamou para isso, para que você domine, não seja dominado mais pelo império das trevas, que está sempre tentando roubar tua esperança, tua fé, tua alegria, tua motivação. Você precisa se ver como Deus te vê, num futuro glorioso, num futuro próspero, num futuro abençoado. Eu vou deixar uma lição de casa para você. Você vai pegar uma folha e você vai escrever nela. Lembra aquele dia que eu preguei sobre Abacuque, onde Deus disse: você vai escrever nas tábuas a visão, que todo aquele que passar, o mensageiro que passar correndo, ele vai ver. Você vai escrever nesta folha aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Não com cara de triste, sorrindo. Você vai sorrir, nem que você tem que fazer assim, ó. Mas você vai escrever nessa folha, crendo no teu futuro. Aquilo que você quer: Senhor, eu sou livre das dívidas. Eu tenho a minha empresa, o meu negócio próprio. Senhor, eu tenho saúde. Eu sou curado. Você vai escrever ali: os meus filhos são abençoados, os meus filhos isso. E outra coisa que você precisa também parar de declarar para os teus filhos: que você está criando eles para o mundo. Você não está criando essa criança para o mundo, não. Se você está com esta mentalidade criando ele para o mundo, você está errado. Porque você tem que olhar para o teu filho, para a tua filha, os teus filhos e filhas e dizer: eu estou criando para o Senhor. Para eles viverem o propósito que o Senhor os chamou. A palavra diz o quê? Que desde o ventre da minha mãe, Ele me conheceu, Ele me escolheu, Ele me ungiu, Ele me separou para viver algo que Ele tem. Então, você também foi escolhido, foi chamado e foi separado para viver isso. E você não foi criado, se você foi criado ouvindo isso, a gente cria os filhos para o mundo. Não, os outros podem criar para o mundo. Eu crio os meus filhos, o meu filho, para ser bênção, para ser um servo do Senhor, para ser mais que vencedor. Por que a palavra diz? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Porque você não vai instruir uma criança para viver no mundo, lá fora, do jeito que tá. Você vai instruir ela para ser mais que vencedora, vitoriosa, abençoada, ser um servo do Senhor, que não vai se vender para o mundo lá fora, que não vai ser escravo do pecado, nem do medo, nem da dor. Ela vai ser uma pessoa livre, abençoada, e vai viver a vida, e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. É isso que eu e você, como pais, devemos ensinar aos nossos filhos. Flechas que nós vamos lançar, mas essa flecha tem que estar aqui, ó. Porque quanto mais eu puxar ela para cá, mais ela vai ser direcionada para ir mais longe. Se eu puxar aqui, ó, ela vai cair aqui na minha frente. E não é isso
que Deus tem para nós, não. Deus tem o melhor para nós e o melhor para os nossos filhos. Então, tire essa mentalidade e não diga mais que você está criando os teus filhos para o mundo. Você está criando os teus filhos para serem servos do Senhor. Abençoados, prósperos. Declara isso sobre a vida dos teus filhos todos os dias. O Mefibosete não teve quem fizesse isso. Infelizmente, ele foi arrastado, levado todo esse tempo de um lado para o outro e viveu naquela situação precária. Mas Deus estava revertendo a situação da vida daquele homem através de Davi. E Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai usar pessoas para ofertar na tua vida. Deus vai usar pessoas para te dar uma palavra. Deus vai usar pessoas para te tirar desta situação. Mas você precisa querer e não dizer para a pessoa que vem te ajudar, não precisa, capaz, não tem necessidade. Claro que tem. Deus tem o melhor para a gente. Se a pessoa disse, eu senti no meu coração e Deus mandou eu te dar isso, amém, porque mais abençoado é o que dá do que aquele que recebe. Não roube a bênção da vida dessa pessoa, que Deus quer abençoar mais ela te abençoando. E não seja orgulhoso para rejeitar ajuda. Deus, ele sempre vai usar pessoas, alguém para nos ajudar, ou vai nos dar uma palavra para nos levantar. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, como filhas do Senhor. A nação eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido, a nação santa. É isso que você tem que profetizar. Eu digo isso para o meu filho todos os dias. Filho, você foi escolhido pelo Senhor. Você é a nação eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido. Eu falo isso para ele todos os dias. Você é bem-sucedido, meu filho. Você é mais que vencedor. Você vai ser um empresário de sucesso. Você vai emprestar a muitos, mas você nunca vai tomar nada emprestado. Declara isso sobre a vida do teu filho, porque foi para isso que Deus chamou ele. Não para ser criado, para ser largado lá no mundo, não, mas para viver o melhor de Deus aqui. Deus, ele nos chamou, por isso ele nos resgatou do mundo, do império das trevas, aonde um dia eu e você fomos vendidos, vivíamos escravos do pecado, do medo, de aflições. Nós vivíamos escravos da rejeição, do abandono, do fracasso, da mentira, do engano, da prostituição, da idolatria, da religiosidade. Quanta coisa foi gerada na nossa vida, quantos traumas, mas Jesus veio e levou tudo isso e nos deu esta vida abundante, plena. Então não se prive de viver o extraordinário, o melhor que Deus tem para a tua vida. Não prive o Senhor de te abençoar. Diga, Senhor, eis-me aqui. E eu vou viver o plano, o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Aceite a paternidade dele. Deixa Deus te pegar no colo, deixa o Senhor cuidar de ti, deixa ele cuidar das tuas feridas, mas coloque para ele, Senhor, eu quero ser merecedora de tudo isso, eu vou viver tudo isso. Eu não quero mais viver nesse engano que o diabo me prendeu todos esses anos. Eu não quero mais viver essa mentira que Satanás colocou na minha mente todo esse tempo. Semeie. A visão você vai escrever numa folha aquilo que você quer. A tua visão, profecia, palavras lançadas à frente, o que você vai viver no teu futuro. Eu vou ser um empresário de sucesso. Eu vou ter meu próprio negócio. Eu vou ser aquele servo que Deus vai poder contar comigo sempre. Eu vou ser aquela pessoa que eu vou visar o reino. Escreva lá. Escreva o que você quer para você, para os teus filhos. Escreva e olhe, visualize isso todos os dias. E chame a existência. Pare de dizer que você não tem dinheiro para nada.
Pare de dizer que você não isso, que você não aquilo, não aquele outro, nem mais outro, porque você está dizendo não, 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 não tenho, não quero, não tenho, não preciso, não possuo. Você está dizendo que não, e Deus está dizendo sim. Eu quero te abençoar. Olha o que todas as pessoas que chegavam até Jesus diziam: Senhor, eu quero, Jesus, Senhor, eu vim aqui. Jesus disse: o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Seja feito segundo a tua fé. Jesus nunca disse não, mas eu não vou te curar. Não, nunca. Todos aqueles que foram até Jesus, ninguém voltou de lá de mão abanando. Ninguém voltou coxo, ninguém voltou paralítico, ninguém voltou cego, ninguém voltou leproso, ninguém voltou aleijado. Todos voltaram curados porque deram o primeiro passo. Não queriam mais aquela situação de vergonha e de humilhação em que eles viviam. Porque os mendigos, os doentes, os aleijados, essas pessoas que tinham qualquer enfermidade, elas eram consideradas amaldiçoadas. E Deus, Ele quer te tirar desta situação de maldição para bênção, de vida, de morte para vida. É isso que Deus quer fazer. Então permita o Senhor fazer isso por você. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Autorize, dê a permissão, diga: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e eu quero viver esse futuro. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas, e que elas jamais esqueçam o lugar que elas ocupam no reino. Que elas jamais esqueçam a sua verdadeira identidade em Cristo. Que elas declarem para todo mundo ouvir que elas são mais que vencedoras, que elas são filhos do Senhor, amados, escolhidos, eleitos. Oh Pai, que essas pessoas saiam da vida de escassez. Que essa pessoa largue esta rejeição, esse abandono. Que ela receba a cura na sua alma. Que ela consiga sair da depressão. Que ela seja liberto de tudo aquilo que tem aprisionado ela. De tudo aquilo que tem dominado ela, toda angústia, toda ansiedade, todo o pavor. Toda a síndrome do pânico eu repreendo em nome de Jesus. Todo o mal que tem aprisionado essas pessoas, eu ordeno que largue a vida delas agora em nome de Jesus. Que elas sejam curadas, Pai, libertas. Que elas recebam a cura, o azeite na sua dor, o vinho na sua ferida. Que elas sejam restauradas e abençoadas, prósperas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você reflita nesta palavra e que o Espírito Santo venha ministrar e falar muito mais ao teu coração, em nome de Jesus.